Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como criar a tabela fato via script, tá? Com uma série de tabelas simples aqui. Foi uma dúvida enviada pela Larissa, espero ter falado o nome corretamente, tá bom? E obrigado pela pergunta e vamos nessa, vamos aqui à construção. O que eu tenho de tabelas são essas tabelas aqui. Eu tenho contas a pagar com fornecedores, centro de custo e valor. Eu tenho contas a receber com cliente, centro de custo e valor. Eu tenho tabelas de vendas, tá? Que não tem nada a ver com a parte financeira. Essa aqui seria a parte comercial, onde eu tenho a data de recebimento, o cliente que foi vendido, o ID do vendedor, que é o nosso vendedor da área comercial, nosso executivo, o valor do recebimento, né? O valor que foi vendido. E aqui na outra tabela eu tenho uma série de tabelas que seriam de apoio, tá? Centro de custo, despesas, tipo de fornecedor, cliente, assessor. Aqui tem ligações 1 para N e N para N. E a gente vai ver como é que trabalha isso no clique. Bom, bora lá para o clique. Aqui no clique, então, a gente vai estar começando a criar a nossa tabela fato. Tá? Que, em geral, tabela fato é a tabela mais importante, tá? das ligações. A gente costuma colocar as tabelas que têm as movimentações. Tá? Então, vou estar colocando aqui fato. Eu vou estar chamando essa tabela também de fato, tá? Durante o script. O que ela vai conter? No meu caso, ela vai conter o contas a pagar, contas a receber e as vendas. Então, vamos lá. Basta. Contas a pagar, eu vou querer tudo do contas a pagar. O que é importante observar aqui é que você tem que simplificar os nomes, tá bom? Tem que sempre unificar os nomes que vocês querem que sejam o mesmo campo, que podem existir em tabelas futuras, tá? Bom, eu vou estar incluindo as próximas tabelas, então. A tabela fato começa com contas a pagar, eu vou estar querendo juntar, concatenar, junto com a tabela fato, o contas a receber. Estou pegando aqui o nosso contas a receber, colocando tudo, tá bom? Aqui, ó, observa que já tem coisas que você vai precisar unificar entre o contas a pagar e o contas a receber, tá bom? Data de pagamento é um exemplo. Aqui os dois têm em comum esse campo, eu quero que se chame data, tá? Pois os filtros que eu vou estar realizando vai ser em cima de um campo data e isso vai servir tanto para contas a pagar, quanto para contas a receber, quanto para vendas, tá bom? O campo extra pode se manter individual entre cada um. O centro de custo, observe que é um campo que já está igual nas duas, tá bom? E o valor de pagamento e o valor de recebimento, eu também vou tratar da mesma forma. Esse aqui vai ser o meu valor financeiro, para calcular os resultados financeiros. Vou colocar aqui valor financeiro. Esses campos aqui, quando você concatena com a tabela anterior, né, que você nomeou de fato, ele vai estar trazendo tudo um embaixo do outro, tá? Esse aqui que tem o mesmo nome, ele vai encaixar embaixo, e o valor também ele vai estar encaixando embaixo, tá bom? E o centro de custo também. O que a gente vai concatenar aqui mais? A minha tabela de vendas, fato. Eu quero concatenar ela com a minha tabela fato também, porque é uma tabela que tem data e eu vou estar movimentando junto com o campo de data, assim como os demais. Aqui em downloads, minha tabela de vendas, ok. Aí na minha tabela de vendas, aqui o que eu vou querer? Eu vou querer que a data ela se movimente junto com a data que eu selecionar, né, no filtro. A parte de cliente ela pode ser igual ou não, aí vai de você. Nesse aqui eu prefiro colocar separado, então ele vai ser o meu cliente de vendas, tá? Para não se misturar com a parte financeira. Isso aqui vai ser uma parte comercial. O campo extra de recebimento, esse eu não vou precisar nessa tabela, então eu posso estar tirando.
E o valor do recebimento vai ser o meu valor de vendas. Tá? Eu quero deixar esse valor separado do valor financeiro para não correr o risco de colocar a soma de valor e, por exemplo, vir tudo junto. Tá bom? Essa aqui seria a minha tabela fato. Agora a gente vai estar criando as tabelas de apoio. O que eu tenho de apoio? Uma série de coisas. Vamos estar começando então pelo apoio de clientes. Na parte aqui de clientes, eu tenho clientes de venda e tenho o cliente. Então vem aqui, downloads, vamos para a tabela apoio. Tabela apoio, eu tenho clientes, tipo de cliente, endereço, cidade, estado, ok. Observe que essa tabela de clientes, ela serve tanto para cliente na parte de venda, quanto para cliente na parte de financeiro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ter que fazer duas ligações para essa tabela. Nesse caso aqui é o que eu prefiro. Eu vou estar chamando esse aqui de clientes financeiro, tá bom? Essa tabela aqui. E o que eu quero que essa tabela faça? Eu vou dar um lift keep, né, que é a mesma coisa do lift join. O lift keep para tabela fato. Eu vou sempre estar referenciando a tabela fato na maioria das coisas. E aqui na tabela fato, o que eu tenho? Cliente, que é o que vai fazer a ligação, né? E aqui eu também vou ter o grupo de receita de cliente, ou seja, esse aqui eu só vou estar usando para essa tabela mesmo, o grupo de receita. O tipo, esse tipo vai ser tipo ID recebimento, o endereço cidade estado. Esse aqui eu vou estar trabalhando somente na tabela de vendas, tá? Não na tabela financeira. Então, tipo de recebimento, grupo de cliente e tipo de grupo de receita. Vamos estar fazendo então uma outra ligação para essa tabela aqui, que seria cliente financeiro. Eu venho aqui em downloads, apoio. A gente pode estar pegando aqui tipo de cliente, tá vendo? Ou seja, o tipo de cliente é o tipo de cliente de recebimento e o tamanho é tamanho do cliente. Tamanho do cliente. Tamanho do cliente. E aqui eu vou estar ligando com essa tabela aqui de clientes financeiros. Então essa aqui eu vou estar chamando de tipo de cliente recebimento, e eu vou estar dando um left keep na tabela de cima, tá? Essa aqui vai ligar com a minha tabela de apoio para clientes financeiros. Legal? Agora eu vou estar querendo criar uma ligação de clientes também, só que para a parte de vendas, né? Aqui que seriam os clientes de vendas. Como é que eu faço? Aqui é cliente financeiro. E agora vamos passar para a parte de clientes de vendas. Clientes de vendas. Aqui basicamente a gente vai estar fazendo a mesma coisa. Só que vai estar referenciando tabelas diferentes. Venho aqui no apoio. Vou estar ligando aqui a clientes. Certo? Aqui, como é a parte comercial, eu não preciso do grupo de receita. Eu preciso do tipo de cliente e ligar a variável cliente. Vamos ver como é que chama a tabela aqui, ó, clientes financeiros. Eu vou estar chamando aqui clientes de vendas. E aqui eu vou estar dando um inner cap também em cima da tabela fato. Ok? A gente vai estar passando também a parte da tabela fato, a chave igual, que é clientes de vendas. Os meus clientes aqui, clientes de vendas. O tipo, eu vou querer saber também na parte comercial, então eu trago aqui, ó, tamanho do cliente, tá vendo? Que seria o tipo ID recebimento. Aqui a gente vai colocar
tipo ID venda. A parte de endereço, cidade e estado eu vou querer saber na parte comercial também. E vamos estar ligando o ID do tipo de vendas. Vem aqui em Downloads, contas a receber. E o tipo, não é contas a receber, é na tabela apoio. E o tipo de cliente que eu vou estar querendo trazer aqui. Então aqui o tipo de cliente é tipo de ID de vendas. E o tamanho é tamanho cliente vendas. Aqui eu vou estar dando um inner keep com essa tabela aqui. Inner keep com a tabela de cliente de vendas. E eu vou estar chamando essa tabela de tipo de cliente vendas. Tipo de cliente vendas. Tá bom? Observe que as ligações foram feitas na tabela fato, só que depois foi feita uma subdivisão entre as tabelas cliente, né, seria o cliente de recebimento, e a tabela cliente financeiro. Aqui na tabela fato, uma coisa que eu não coloquei, que eu acredito que seja importante e provavelmente você vai usar no futuro, é só uma referência de qual tabela você está pegando. Provavelmente esse filtro você vai utilizar em alguma contagem no futuro, tá? Então é importante estar criando esse campo de tabela, só para estar colocando a referência da tabela. Então aqui é contas a receber, tabela. Aqui também a gente cria o campo. Contas, aqui é pagar. Aqui a gente também cria contas a pagar ou a receber. Tabela. E aqui seria vendas. Muito provavelmente esse campo aqui será usado para filtrar em alguma ocasião futura, tá? Aqui eu vou estar fazendo as demais ligações, eu vou estar mostrando só mais uma, que é a do fornecedor, tá? Para vocês verem que é a de N para N e precisa de um tratamento antes de fazer a ligação. Tá colocando aqui fornecedor. Então a tabela de fornecedor. O que essa tabela tem? Vou estar colocando aqui até fornecedor temporário. Fornecedor temp. O que essa tabela tem? Downloads, fornecedor. Apoio. Aqui a gente tem a tabela fornecedor. Tá vendo? E nessa tabela fornecedor tem uma data de cadastro. E essa data de cadastro ela se atualiza e o registro do fornecedor ele pode ser duplicado, o que causaria aqui uma ligação N para N, tá? E na hora que eu for fazer essa ligação, ele pode duplicar as minhas linhas da tabela fato. Então o que eu vou fazer? Eu vou tratar essa tabela de fornecedor antes, para que possa ser feito a ligação tranquilamente, né, de 1 para N, sem que haja duplicidade nas linhas. Então vamos estar tratando aqui. O que eu quero é a data do fornecedor, nome do fornecedor, tipo, grupo de despesas e data do cadastro. A data do cadastro vai servir para mim como uma chave. Eu quero simplesmente o último cadastro desse fornecedor, tá? O que vier antes disso eu posso estar ignorando. Então vamos fazer o tratamento aqui. Essa aqui é a fornecedor temp. Vou estar criando a fornecedor temp 1. Fornecedor temp underline 1. E vou estar dando aqui o load exatamente igual. Tá? Load exatamente igual. Só que vou estar colocando aqui residente. Vou estar colocando também que eu quero pegar da tabela fornecedor, fornecedor temp, e eu vou estar colocando a ordem. Aqui eu já posso colocar até como tabela fornecedor, normal. Tá? Eu vou estar colocando a ordem
estar colocando fornecedor temp 1. Vai. Fornecedor temp 1. Resident temp e aqui o order by. Ou seja, eu quero que ele me traga por ordem de fornecedor crescente e a data do cadastro eu quero que ele me traga na ordem decrescente, tá bom? E aqui vamos colocar um where para simplificar e ele não me trazer coisas repetidas. Então vou colocar aqui where, ou seja, só quando o fornecedor, só quando o campo fornecedor for diferente do que acabou de carregar, na fórmula PIC. Só quando o fornecedor for diferente exatamente do que acabou de carregar. Fornecedor. Quando o fornecedor for diferente do que acabou de ser carregado, ele vai me trazer aqui na tabela, do contrário, não vai me trazer nada. Tá? Vou até referenciar aqui a tabela, para que não haja engano, né? Para que ele não pegue nada da tabela de cima. Eu quero sempre pegar o último registro e eu quero que pegue da tabela fornecedor, temp 1. Tá bom? Dessa forma aqui, ele vai me trazer sempre o que está primeiro, né, o fornecedor, a data de cadastro, em ordem decrescente. Ele vai pegar para mim o cadastro mais recente e se o fornecedor for igual, ele vai ignorar. Tá? Ele vai me trazer somente o mais recente. E depois, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui o drop da tabela que eu não vou utilizar mais, né? Drop table, a tabela que eu não vou utilizar mais. E em seguida eu vou dar o left keep na tabela fato, né? Que é a tabela que eu quero que receba os dados do fornecedor. Então, vou estar colocando aqui fornecedor e vou estar inserindo os dados aqui. Load é praticamente esses campos, tá bom? Load, data de cadastro, residente é fornecedor temp 1, tá bem? E esse aqui vai ser o meu left keep. Aqui eu vou estar colocando também o campo identificação. Identificação é tabela de fornecedor, tá bom? Aí depois que eu fizer esse left keep, eu vou estar dropando a tabela. Eu costumo dropar as tabelas que eu não uso mais, para que elas não fiquem soltas ou perdidas no script, tá? Assim você tem um controle maior do que vai ser carregado ou não para o seu banco de dados. Eu vou dar o join aqui em todas as outras tabelas e vou estar acelerando o vídeo, tá? Porque basicamente vão ser várias ligações em cima da tabela fato, todas com left keep, ou se você precisar juntar a informação na tabela fato, seria left join, tá? Bom, agora com todas as tabelas já escritas no script, né? A gente pode dar o nosso carregar dados. Foi, menos de um segundo. Fechar e ver como é que ficou o nosso esquema, tá bom? Visualizador de modelo de dados. E aqui, ó, a gente pode estar observando a tabela fato no meio, né? E todas as outras tabelas com as suas respectivas ligações. Então, qual tabela liga em qual, o que ele está pegando de chave, para onde ele está indo. Tá vendo? O grupo de receita está aqui, ó. Vou trazer aqui a nossa tabela fato e as subligações de tabelas de apoio, para onde está indo o que. Observe que a tabela tipo de cliente de vendas
e a tipo ID vendas, tá vendo? Cliente de vendas, elas ficaram separadas de todos. Por quê? Por que que isso aconteceu? Porque o ID do tipo de cliente de venda, ele não está com o mesmo nome, e esse cliente de venda aqui, ele não está ligando com a tabela fato, onde seria isso aqui, ó, cliente underline vendas, tá vendo? Aqui está cliente underline financeiro, ele não está ligando com o que foi criado aqui na tabela fato. Vamos estar ajustando essa ligação. Eu venho aqui, editor de carga de dados. Nessa parte aqui da tabela fato que a gente carregou, ó, observe que a parte do contas a receber, que é o cliente financeiro, ele manteve o nome clientes, tá? Eu vou estar adaptando aqui para cliente financeiro, que é o meu campo de ligação na tabela de apoio que eu fiz. Vou dar o carregar e agora vou estar olhando o modelo de dados novamente. Ok, agora observe que foi feita a ligação na tabela fato, tá? Ele está trazendo aqui, e a ligação de apoio na tabela cliente de vendas. Agora está tudo certinho. Com isso, depois que você observou aqui sua ligação, se tiver tudo ok, tudo certo, todas as tabelas estiverem interligadas mesmo, as que precisam estar, aí você já pode começar a sua análise. Tá? Você vai ver que todos os seus campos vão estar aqui, né? Tudo que você carregou de campo vai estar aqui na tabela de campos, e são vários, tá? E para você facilitar da forma que foi carregada, né, com inner cap, você tem tabelas em separado que você pode estar facilitando, ó, na hora da seleção, para poder trazer aqui para o seu gráfico. Tudo bem? Bom, a dica de hoje foi essa, pessoal. Hoje foi um pouco extenso, eu sei, peço desculpas se ficou muito extenso, tá bom? Obrigado por ter assistido. Espero que tenha ajudado você e muito aí com o ClickSense na criação de tabelas. E muito sucesso a todos. Até o próximo vídeo.